Moisés desceu da montanha brilhando. Nós precisamos nos tornar íntimos deste amor que já está em nós. Não está longe, a palavra está perto. O amor está perto. Precisamos nos relacionar com esse amor que já está em nós. É Ele que nos levanta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá coragem. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, o nosso semblante já começa a cair, porque nós somos seres que nascemos para amar. Tudo que fizermos, precisamos fazer em amor. Tudo que fizermos, temos que colocar tudo o que somos. Se ficarmos nos economizando, o amor é infinito. Não precisa de economia. Em nome de nossos pastores, Papi e Priscila, saudamos a igreja. Desejamos boa noite a todos vocês. E olha que maravilha, nós vamos falar um pouquinho de amor hoje. Altares do amor. A gente vê na Bíblia, né? O homem desde o início levanta altares. Não é isso? Para Deus. Mas se a gente olhar bem mesmo, do ponto de vista do amor, é o próprio amor, o próprio Deus que sempre quis levantar altares aqui na terra. Então, os homens, né? Os poetas do mundo, eles sempre tentam descrever o amor. Muitos deles não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Existe um poeta, né, que descreveu o amor assim: dentro de um livro reza, um amor perfeito cai. Creio que vocês entenderam, não é? É claro que para nós não é um livro reza. Esse aqui é o livro da vida, é a palavra de Deus. Amém? E também essa florzinha não é o amor perfeito, tá? Mas existe a flor chamada amor perfeito. E o que o poeta quis dizer é que um livro sem o amor perfeito é só um livro. Mas quando, né, o amor perfeito entra aqui, não é apenas um livro, não é? Porque ele transforma todas as coisas. E este livro conta a história do próprio amor. Quando o amor criou o universo, o amor criou a terra, Gênesis. E aqui na terra, o amor criou todas as coisas. E por último, criou um lugar mais elevado, o altar no Éden, que o Éden era um altar. Aqui na terra era o lugar mais bonito, mais elevado. E dentro deste altar, desse lugar maravilhoso que Deus preparou, Ele colocou o homem e a mulher, a sua criação mais alta, mais perfeita, que Ele mais amou, que Ele criou a sua imagem e semelhança. E o seu amor nunca abandonou o homem. Durante toda a história antiga, sempre esteve presente, até que na plenitude dos tempos, o amor mesmo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Glórias a Deus. Então vamos começar a pregação agora. Preciso do computador, por favor. Vamos começar por Gênesis. Vamos ver ali em Gênesis 4, bem no início, 3-7. O que aconteceu ali, né? Então o homem já tinha saído do Éden, e Adão e Eva já tinham 2 filhos, Caim e Abel. E ali no versículo 3, está escrito assim: aconteceu depois de algum tempo
que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Bem, quando Deus fala ali para Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Desde o início, né? Mesmo o homem tendo saído do Éden, o amor de Deus sempre esteve ali, dizendo: olha, pegue o caminho certo, faça o que é correto, faça o que é bom, porque, né, tudo vai dar certo. O seu semblante não vai cair, você vai ficar feliz, alegre, vai se sentir realizado. Então Deus sempre esperou do homem que ele fosse proativo para fazer o bem. Deus sempre sonhou que o homem fosse proativo para fazer o bem e não ficasse dependendo dele para fazer o bem, no sentido que Deus espera que a gente procure fazer o bem, não porque somos obrigados, ou porque tem uma lei nos obrigando. O coração de Deus sempre esperou que nós, porque Ele nos criou, a semelhança dEle, buscássemos o bem já no nosso coração, e amássemos o bem e a justiça, e procurássemos sermos desse jeito, por amor, não porque teria uma lei que nos obrigasse, ou tivesse algum regulamento, alguma coisa, ou porque fizéssemos o bem por medo de consequências. Não, Deus sempre esperou que de nós partíssemos a vontade de sermos bons, de fazer o bem, de praticar o amor, de buscar a justiça. Sempre Deus quis isso. E quando Abel fez isso, não é? Como que Abel fez isso? Ele se aproximou de Deus com a sua oferta, e o seu semblante estava feliz. O seu semblante estava elevado. O rosto de Abel brilhava, porque estava espelhando o seu coração. Então Deus, olhando para Abel, vendo aquela expressão de alegria no rosto de Abel, que espelhava o coração de Abel, não é? Deus se alegrou. Deus se alegrou. Mas Caim não se apresentou perante Deus dessa forma. Porque diz ali que o semblante de Caim descaiu, ficou sério, ficou triste, ficou carrancudo, ficou com o semblante pesado, porque o semblante de Caim expressava o que ia no seu coração. Então Deus se alegrou com Abel, porque ele praticou as boas obras, que Deus desde o início criou essas obras para que nós andássemos nela, e nós as praticássemos, porque fomos feitos à semelhança dele, e fomos feitos para fazer essas obras. E assim Abel, fazendo essas obras, agradou Deus, porque Abel fez por amor. Quando Moisés subiu a montanha e voltou com as pedras da lei, porque Deus daí vai dar a lei para o povo, porque não tinha jeito, né? O povo não andava nos caminhos que Deus preparou, o povo não amava aquele amor que Deus esperava, o povo não estava se comportando
como Deus quis que ele se comportasse quando o criou a sua imagem e semelhança. Então, Moisés sobe a montanha e Deus vai dar as leis para o povo seguir, para evitar o mal, para saber distinguir o que é certo e o que é errado. E quando Moisés desceu da montanha, as escrituras dizem que o rosto de Moisés brilhava. Existia uma glória no rosto de Moisés, porque ele subiu a montanha e teve intimidade com o amor. Ele ficou ali mais de 40 dias em intimidade com o amor. Não tem como você entrar em intimidade com o amor e não brilhar. Moisés desceu brilhando, e as pessoas viram o brilho e a glória de Deus em Moisés, no rosto de Moisés, mas não nas pedras, porque a Bíblia não diz que as pedras desceram brilhando, e que a glória estava nas pedras, que a glória estava na lei. Claro que existe uma glória na lei, mas a glória que estava no rosto de Moisés, no coração de Moisés, é por causa da intimidade dele, não com a lei, mas com a presença do Deus, que é o Deus de amor, o Deus vivo, o Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. Moisés estava voltando parecido com o seu pai. Amém? Semblante elevado. Estava ali o altar de Deus. O altar de Deus. Então, mas os judeus durante muito tempo focaram nas pedras, focaram na lei, e seguiram a lei, se tornaram até escravos da lei, e a lei que era para o bem, foi usada por Satanás para trazer mais condenação ao homem ainda, porque daí o homem não conseguia cumprir toda a lei. Satanás vinha e acusava, e derrubava o homem, e descaía o semblante do homem. Era imperfeito, e Deus não queria o homem assim, desse jeito, caído, com o semblante caído. Deus não podia permitir que o Satanás tripudiasse assim da sua criação perfeita. Então Deus já tinha um plano perfeito. O problema nosso às vezes, né? Deus espera que a gente seja proativo, que a gente se comporte como filho dele, não porque tem as pedras e a lei ali, não, por amor, que a gente faça o que Deus espera que a gente faça, porque nós somos semelhança dele, e façamos por amor. Deus espera essa proatividade nossa. A gente não espera também dos nossos filhos que eles sejam proativos, que eles ganhem a vida, que eles trabalhem, estudem, lutem e vão fazendo as coisas que tem que fazer. Deus também espera da gente. Mas o homem muitas vezes confunde um pouco proatividade com se atravessar, não é? Quando a gente é proativo é muito bom, porque você quer resolver situações, os problemas. Você na igreja, você ser proativo é muito bom, porque você está vendo que está faltando uma coisa, você vai lá e você quer ajudar, né? Você vai lá, você quer fazer, você quer contribuir, você, né? Perto de você, percebeu que tem alguma coisa ali, você já vai lá solucionar. Isso é proatividade. Mas às vezes os homens, eles se atravessam um pouco, né? Saem da sua alçada. Por exemplo, tanto querer ajudar, às vezes a gente passa por cima de outras pessoas, não é? A gente se atravessa nos trabalhos dos outros, ou às vezes até passa por cima da liderança, não é? É uma das formas, às vezes, do homem escorregar da graça, escorregar do amor, querer fazer a obra, querer ajudar, mas sem ter intimidade com Deus, nós não sabemos, nós não podemos fazer nada. Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada. Qual é o amor perfeito que veio? Jesus.
Então, até quando nós queremos ajudar, às vezes, queremos fazer muitas coisas, queremos ser úteis, nós podemos estar nos atravessando, às vezes saindo da nossa alçada, e aí a gente vai acabar gerando antipatia de outras pessoas, e se atravessando, porque a gente focou em fazer coisas que é importante, mas desfocou do amor, e aí nós podemos errar, até ofendendo pessoas, não trabalhando direito, e muitas vezes até passando por cima de lideranças. Precisamos então aprender com Jesus a fazer as coisas com amor. Ali em Lucas 11, 50 a 51, Lucas 11, 50 até o 51, está escrito assim: pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel. Parar por aí. Veja, Abel está sendo considerado aqui profeta. Em outro versículo, Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Abel era o segundo filho de Adão e Eva. Ele era bem novo, e não teve nem tempo de exercer ministério, não teve tempo de constituir família, não teve tempo de ensinar a seus filhos o amor de Deus, amar a Deus, não teve tempo, não é? Ele foi morto, mas aqui as escrituras estão dizendo que mesmo assim, não é? Mesmo assim, ele é considerado profeta, e depois de morto, ainda fala. Tanto que Abel entrou para a história de Deus, está ali, foi citado por Jesus Cristo, e continua falando o tempo todo com o povo de Deus. Amém? Tanto que está falando conosco aqui hoje. Abel ainda fala. E Deus deu testemunho de seus dons. Muito bem. As pessoas têm dons. As pessoas, os estudiosos, né, os pensadores, pesquisam sobre isso, porque Deus cria as coisas de maneira perfeita, e os homens vão pesquisar para tentar entender a criação de Deus. E os homens pesquisando sobre os homens, sobre as inteligências, sobre os dons, a gente fala dons, né? Porque nós entendemos que isso aí vem de Deus. Dom é dádiva. Dádiva é presente que é dado de graça, né? Deus deu a cada um de vocês dons, presentes, dádivas. Os homens entendem que são inteligências. São inteligências. E existe lá vários tipos de inteligência: inteligência linguística, inteligência musical, inteligência corporal, inteligência matemática, lógica, inteligência interrelacional, um monte de inteligência. E ainda dizem lá os homens que têm inteligência espiritual, essa não fica de fora. Que algumas pessoas têm uma inteligência espiritual, então deve ser de nós que ele está falando, né, que eles estão falando. Amém? Mas eu digo o seguinte: a inteligência, o dom espiritual, né, o dom do Espírito Santo que nós temos, né, é que nos torna inteligentes e sábios. Mas qual que é a diferença de Abel aqui para Caim? Como Abel amava Deus, colocava em primeiro lugar Deus, todos os dons dele, não é, eram usados de acordo com a vontade de Deus, e não dele, não é? Então o que ele sabia fazer, a inteligência que ele tinha, os dons que ele tinha, que nem Davi, não é? Usava o dom de cantar para cantar a Deus, louvar a Deus, adorar o Senhor.
Então esses homens, desde os primeiros homens, eles já eram muito inteligentes e tinham muitos dons e inteligências. E aqui mostra então que Abel, usando isso que Deus tinha dado para ele, ele dava testemunho de Deus. Porque sempre que ele usava um dom dele, as pessoas viam Deus refletido na vida dele. Assim, nós também, em tudo que fazemos, né? Quando usamos nossos dons, tem que ser para a honra e glória de Deus. Se dançamos, dançamos para Deus. Se cantamos, cantamos para Deus. Se falamos bem, falamos para Deus. Se oramos bem, oramos para Deus. Se cuidamos bem das pessoas, cuidamos para Deus. Amém? E assim, como está escrito em Hebreus, né? Damos testemunho de que somos justos e pela fé alcançamos então essa justiça que vem do alto. E ele diz ali, Abel então teve um ministério pequeno, curto, mas até hoje ainda fala. Nós às vezes podemos estar nos preocupando muito, né? Eu falo para poucas pessoas, de repente, meu ministério é pequeno, né? Quando que meu ministério vai crescer? Quando que eu vou cantar para mais pessoas? Quando eu vou dançar para mais pessoas? Quando eu vou pregar para mais pessoas? Quando eu vou evangelizar milhares de milhares? Mas Abel ofereceu oferta, não é isso? Não teve família, não teve filho, não pregou, não tinha mais ninguém para pregar, só tinha o pai e a mãe e Caim, e com certeza ele pregou para Caim, porque diz que os dois foram conversar, não é? E aí, então, Caim matou Abel, que era que usava seus dons para honrar e glorificar a Deus, e que era a imagem e semelhança de Deus na terra, e foi morto, e o sangue dele foi derramado, e clama desde aquele tempo. Agora, então Deus recolheu Abel deste mundo, e Abel entrou para a história do povo de Deus. Amém? Muito bem. Então, naquele momento que eles foram ofertar, o amor, entendendo, né, que o mundo jaz no maligno, o amor, para impedir que a gente seja vencido pelo mal, o amor faz algumas provas. E nesse momento em que Abel e Caim foram levar a oferta, é uma das formas de o amor nos provar o nosso coração. Então, Abel foi provado e foi aprovado e se alegrou muito. Caim não foi aprovado, mas o amor, o que ele faz? O amor, quando você não é aprovado, o amor fala com você. E Deus falou com Caim, não é? Pessoal, o amor te dá feedback, não é? O amor te avalia e te dá um feedback. Então, o amor falou com Caim, não é isso? E disse o que para Caim? Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Então, às vezes o nosso semblante descai, não é? A gente se ira, às vezes a gente fica magoado, às vezes a gente, até na igreja, né? Às vezes a gente não está bem, né? A gente está com o semblante caído, mas o amor fala com a gente, por quê? Por quê? Não é? Caim, por que está desse jeito? Daí Deus está corrigindo Caim ali, não é? Dando feedback. Ó, Caim, se você fizer o que é bom, você vai ser aceito, Caim, né? Eu vou te aceitar, você é meu filho, faça o que é certo, você será aceito. Mas você não está fazendo o que é certo agora. Corrija esse teu caminho, esse teu modo de ser, né? Você não está fazendo do modo correto. Então o amor, ele nos corrige, ele nos dá um feedback, certo? Mas não de qualquer jeito.
Porque o amor ele não nos corrige de qualquer jeito. Nós também não podemos corrigir as pessoas de qualquer jeito. Temos que aprender com o amor. Se nós temos que corrigir alguém, a gente precisa corrigir em amor. Nunca corrigir com ira. Caim está virado, não é? Abel estava no amor. Abel, com certeza, estava corrigindo Caim de maneira correta, e Deus também. Mas Abel está virado. E olha o que ele fez com o irmão dele. Então, quando nós vamos corrigir, nós precisamos corrigir em amor, nunca com raiva, porque a gente não... Porque aí a gente não está corrigindo, a gente está se vingando, não é? A gente está menosprezando, a gente está ofendendo, a gente está machucando de verdade. Mas o amor não, ele corrige, mas em amor, sempre para edificar, salvar, curar, melhorar a pessoa, fazer com que o semblante dela se levante. Nós nunca podemos corrigir e deixar uma pessoa com o semblante caído. Nós temos que dar o feedback, porque o amor dá feedback. Seria até irresponsável a gente cobrar coisas de pessoas, e aí elas erram, a gente vai lá e desce a lenha, mas a gente não explicou como é que queria, não é? E depois a gente não ensinou como era o certo. Mas Deus não é assim. Deus nos ensina o que é certo, não é? Ele nos corrige da maneira certa, nos dá o feedback certinho e nos levanta e faz com que o brilho volte ao nosso rosto e o nosso coração resplandeça. Amém? Quando nós vamos corrigir alguém, nós precisamos criar um ambiente de segurança. Não é qualquer ambiente, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Isso precisa tomar muito cuidado, porque Satanás tem um jeito, mas o amor tem outro. Então, nós temos que dar feedback para as pessoas, mas criar um ambiente de amor, acolher a pessoa, explicar bem por que ela errou, dar a direção certa e se colocar à disposição para ela alcançar aquilo que você vê que ela pode alcançar, mas ela não está vendo. Se colocar à disposição. Ó, eu estou te corrigindo aqui, porque você pode fazer muito mais do que está fazendo, conseguir muito melhor resultado, e eu estou à disposição. O amor é assim, nos corrige e sempre está conosco para nos levar a um melhor resultado. Mas Caim não aceitou o feedback. Caim não aceitou a correção de Deus e acabou se afastando, né? Se afastou da família, se afastou da igreja, se afastou, diz ali que se afastou da face do Senhor, e a partir dali então toda a sua família também se afastou, os seus descendentes, ele se afastou da face do Senhor. Nós fomos escolhidos, né? Fomos resgatados, e nós estamos novamente, né? Perante a face do Senhor, e assim também os nossos filhos, né? Porque nós ouvimos o feedback de Deus, e nós, porque amamos, aceitamos a correção, e nós estamos construindo um ambiente de segurança para nós e para os nossos filhos, onde eles também por amor aceitarão a correção, tanto de Deus, quanto dos seus pais, quanto dos seus líderes. Pessoal, porque nós sempre precisamos que alguém nos corrija. É um perigo a gente pensar que a gente é alto demais, que a gente já está bem, que a gente sabe tudo, que a gente não precisa ouvir ninguém, nem conselho, nem opinião. É a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Alguém já chamou isso aí de alturas de Satanás. Não é altura de Deus, né? Altura de Satanás. Nós precisamos sempre ter pessoas à nossa volta que saibam mais do que a gente, não é? Tenham mais fé do que a gente, alcançaram mais do que a gente, para a gente buscar o conselho, buscar a correção, buscar feedback, não é isso? E o próprio amor está aí, não é? No coração de vocês, porque é ali que ele habita, não é? Porque
O que é o amor? É o próprio Deus. E o que é o Espírito Santo? O próprio Deus. Então, onde que o amor habita? No coração de vocês. Felizes aqueles que têm o amor no coração e o amor os corrige de forma amorosa. Amém? Glórias a Deus. Então, Abel era um altar aqui na terra. O tema da mensagem é altares do amor. O amor de Deus, né, tinha em Abel um altar. E outras pessoas depois também levantaram altares, né? O Papa pregou aqui no domingo passado que Noé, quando baixaram as águas, só tinha lama e destruição. Primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, levantou um altar. Porque ele era um altar, né? Quem levanta altar é porque é um altar. Então o amor, ele nos prova para que nós não nos acomodemos, não nos conformemos e cresçamos e alcancemos a plenitude que o amor quer que a gente alcance. Ora, pessoal, a gente às vezes não gosta muito de prova, não é? Tem gente que cola nas provas, tem gente que Ctrl+C, Ctrl+V, mas não adianta, né? Porque não vai crescer, não vai avançar, não vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Nós precisamos mudar o nosso pensamento com relação a provas, porque o Satanás coloca aí que a prova é coisa ruim, não é? E ainda te ensina a colar para passar na prova. Mas, pessoal, olhando do ponto de vista do amor, as provas são necessárias para nos melhorar. Então nós temos que ver provas de maneira diferente. As provas de maneira diferente. Qual que é a melhor escola? Aqui tem as melhores provas. Escola boa mesmo, já para entrar, o aluno tem que fazer provas. Não é? Aqui na Fazenda Rio Grande tem um colégio aqui, público, que tinha fila para entrar, né, Arlete? O Lucas entrou lá. Por quê? Porque lá, prova melhor. Se prova melhor, aqueles alunos vão crescer mais, vão aprender mais, vão desenvolver mais. Amém? Pessoal, nós precisamos de provas, senão a gente vai andar para trás. Por causa do mal que tem no mundo, nós precisamos ser provados para vencermos o mal e avançarmos. Se uma escola não tem prova, ou não tem uma prova bem feita, aqueles alunos vão relaxar, vão se conformar, vão ficar até preguiçosos, não é? Porque a carne vai entrar na preguiça, vai entrar no desânimo, vai entrar, né? E você precisa então estar sempre animando as pessoas, animando para que elas tenham força, estudem, aprendam e passem nas provas, para alcançar mais, senão aqueles alunos não se formam, não vão conseguir um bom emprego, não é? Não vão poder cuidar das suas famílias. Assim como nós precisamos de provas na escola, e também Deus nos prova às vezes para que a gente cresça. Temos então que mudar o nosso ponto de vista com relação às provas. Por que provamos os nossos alunos? Quando eles passam nas provas, eles se tornam confiáveis e podemos entregar o que é deles, porque eles se tornaram confiáveis. Então Deus também, quando nós somos provados e passamos nas provas, Deus vai nos entregando mais coisas. Deus pode dar trabalho, até não é fácil, né? No momento que está passando pela prova, mas encare de maneira diferente e já dê graças a Deus que você vai conseguir passar pela prova, você vai conseguir ter bom ânimo, você vai vencer, porque está escrito que vocês são mais do que vencedores. Mas nós precisamos acreditar nas palavras. Nós precisamos acreditar no amor, porque o amor nunca mente. E se ele está dizendo que você é mais que vencedor, acredite nele. E seja proativo. Faça a tua parte. E você vai conseguir. Amém? Então o amor, como ele quer nos levantar,
né? Ele quer que conquistemos o que Ele tem para nós. Ele vai nos provar, Ele vai nos avaliar, Ele vai nos dar um feedback dessas avaliações e mostrar o que você está indo bem, onde você tem que melhorar, e isso tudo com amor. Isso tudo para o nosso bem, para a nossa edificação. Muitas vezes as pessoas, tem muita gente que quer aprender tudo por conta própria, não é? Vai lá no Google, quer aprender do seu jeito, por conta própria. Mas o amor tem o seu jeito de ensinar. Está escrito, né? Que em João 5, 19 e 20, em João 5, 19 e 20, mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Então Jesus está dizendo aqui, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas. Então Jesus está dizendo, tudo que eu faço, né, eu vejo meu Pai fazendo. Eu não faço nada diferente do que meu Pai faz, porque nós somos semelhantes. As pessoas falam muito por aí, né, em pensamentos diferentes, multiplicidade de ideias, diversidade de opiniões, está na moda, né? Cada um pensar de um jeito. Até dizem que não existe mais verdade, que a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Mas Jesus está nos... O amor, né? Jesus, o amor é a mesma coisa, está nos ensinando. Não. Quanto mais você ama, mais você se torna parecido com o amor e mais unanimidade. A Bíblia diz, sejam unânimes, não pensem diferente, não haja divisão entre vocês, debates, contendas, unanimidade. Olha para o Pai, vê o que o Pai está fazendo, vamos fazer igual. E fazendo isso, nós vamos ficando cada vez mais parecidos. Mais parecidos. Aí tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, né? Unanimidade é coisa de burro. Ora, pessoal, eu digo que a própria ciência, ela busca uma unanimidade. Os alunos estão na escola para aprender ciência, mas se a ciência é a verdade, eles vão falar a mesma linguagem. Mas se a ciência é a verdade sobre alguma coisa, eles não vão ter várias opiniões sobre aquela coisa. A própria ciência vai levar eles a terem uma opinião única sobre aquilo. Mas Satanás vem, ó, muitas vozes, né? Muitas opiniões, muitos mestres. Só não pode ouvir a voz do amor, a voz da verdade, a voz de Jesus. As outras todas são válidas. Uma vez, quando eu me converti, eu já era professor, eu mandei fazer um jaleco branco, acho que era branco o meu primeiro jaleco, depois, e escrevi assim, meu mestre é Jesus Cristo, no jaleco. E eu ia para a escola todo dia com aquele jaleco, meu mestre é Jesus Cristo, né, porque até ali não era outros, era Marx, Freud, Sócrates, Platão, Aristóteles, eu tinha um monte, né? Mas ali eu coloquei, ó, meu mestre é Jesus Cristo. Aí um jornalzinho da Fazenda Rio Grande colocou lá nas piadinhas, o professor Les está louco, está maluco, né? Agora está entrando na sala de aula com um jaleco escrito que Jesus é o mestre dele. Aí saiu nas redes sociais, já tinha na época rede social. Aí saiu na rede social, geralmente eu não ligo, né? Mas aquele dia eu liguei. Aí eu respondi assim, era um professor, inclusive, que tinha um jornal e escreveu isso. Daí eu respondi assim, se fosse um jaleco dizendo que Marx é o meu mestre, podia, né? Ou qualquer um outro, só não pode Jesus Cristo, por quê? Daí eu respondi, ele ficou quieto, nunca mais falou nada de mim, né? Mas veja, então, o amor nos ensina, não é isso? O amor nos traz a verdade. E a verdade nos faz ter o pensamento unânime.
o pensamento de Cristo, é pensar igual Jesus, é ter a mente de Cristo. Então, por isso, pessoal, somos cada vez mais parecidos com Cristo, voltamos à semelhança com o nosso Pai Celestial, pensamos igual Jesus pensa, não diferente. Não é? Agora o mundo aí acredita em multiplicidade de vozes. Eles ouvem vozes, nós ouvimos apenas uma voz. Amém? Glórias a Deus. Isso tudo, quanto mais intimidade com essa voz, mais a gente conhece o amor. Já falamos sobre o feedback do amor, né? Outra coisa, né? Quando as gerações, elas geralmente uma geração acha sempre que é melhor do que a outra, não é? Mas se nós considerarmos o ponto de vista do amor, não é assim que a gente deve pensar. Geração Nutella, geração raiz, geração do mimimi, isso não tem nada a ver com a gente. Porque nós somos gerados do amor. Então, muito bem. Quando alguém dessa geração está aí nova, às vezes, novos não. Então, a gente precisa ter empatia um pelo outro. O amor é empático. A ponto de você sentir de verdade o que aquele jovem está sentindo, o que aquele adolescente está sentindo, o que aquela criança está sentindo. Não é bobagem, porque pode ser que seja a primeira vez que está passando por aquela situação. Para nós pode ser bobagem, mas para eles não. Então se a gente trabalhar no nível do amor, a gente chega a sentir a dor que eles estão sentindo. Não é? Tem crianças se cortando, jovens se cortando, com depressão, não só jovem, adultos, até as pessoas da igreja estão sofrendo muito. Nós precisamos, né, trabalhar com amor e ter empatia. Ter empatia é você considerar o sofrimento do outro, a ponto de você chegar a sentir em você o que o outro está passando. Com certeza aí a gente não vai menosprezar e não vai dizer que é bobagem e vai se colocar à disposição do outro. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, então lembrando, né? Deus sempre está querendo edificar os seus altares, o amor e seus altares. Cada um de vocês aqui é um altar, né? Que Deus quer deixar cheio de fogo, né? Aceso, cheio de fogo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, né? Para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então isso aqui está confirmando tudo que nós falamos aqui, não é? Então, a escritura é inspirada por Deus para repreender, corrigir e nos edificar, nos preparar para toda boa obra que vem da parte de Deus. A própria terra precisa de correção. Se o agricultor for plantar as sementes na terra e não corrigir, vai dar frutos? Se Deus não corrigir o nosso coração, vai dar frutos? Pessoal, vamos deixar Deus corrigir nosso coração, né? Lá na terra o agricultor coloca lá o calcário, né? Eliel, o que mais que coloca lá? Cadê o Eliel? O Eliel que entende disso. Calcário, outras coisas, e corrige a terra. Aí quando planta, aquela planta vai dar muito mais frutos. Então, pessoal, assim o amor também corrige o nosso coração para que a gente dê muito fruto. Hoje de manhã o Lucas pregou aqui, né? Dá 60, 30, 60, 100 vezes, né? Mais frutos. Depende muito da nosso coração estar correto, corrigido. Em Hebreus 12, 7, suportem as dificuldades,
recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Engraçado que não fala mãe aqui, né? Bem, quando o mundo vai falar de amor, ele gosta de falar amor de mãe, porque a mãe, né, passa a mão na cabeça bastante, né? Não, tô brincando, tá, pessoal? Brincadeira. Ó, mas o pai, né? Veja, tô brincando de novo, tá? Os dois corrigem, certo? Mas veja bem, muitas vezes, então, precisa tirar a mamadeira, precisa desmamar a criança, não é isso? Ela precisa crescer, precisa ser desmamada. E então nós temos que entender assim, temos que disciplinar os nossos filhos, e às vezes até a gente nem quer, né? Porque não quer, vai sofrer, vai chorar, e você acaba não disciplinando. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos, como está escrito aqui, suportar as dificuldades. Porque se o amor está dizendo suportem as dificuldades, é porque ele vai dar suporte. Se você tiver no amor, você vai suportar qualquer dificuldade. Porque ele vai te trazer paz, né? Vai te trazer consolo, fortaleza. E pessoal, já coloque na tua cabeça aí, qualquer dificuldade. O amor está nos ensinando. E assim nós temos que ensinar aos nossos filhos que é necessário disciplina para vencer o mal. Temos que ensinar a acordar cedo, né? Temos que ensinar a fazer alguma coisa em casa. Temos que ensinar a importância do trabalho, disciplinar. Porque o mundo jaz no maligno, né? E o inimigo vai dizer sempre o contrário, né? Não trabalhe, para que trabalhar? Não estude, não, né? Não, para quê? Fica descansando só, fica sem fazer nada. Então a gente precisa disciplinar e entender isso. Nós podemos no amor suportar qualquer dificuldade. E no Provérbios 15:32, a Bíblia fala muito disso, né, pessoal? Alguns versículos aqui, mas como é uma coisa muito importante, a Bíblia fala muito dessas coisas. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Se nós recusamos a disciplina, estamos nos apequenando, fazendo pouco caso de nós mesmos, nos desvalorizando. Você acha que o amor quer te desvalorizar? Eu trabalho muito com os meus alunos de literatura, né? E eu gosto de trabalhar textos que falam de amor, porque eu sempre acho um gancho para falar do amor de Deus, né? E tem um gancho ali que fala de amor, não é isso? Faz pouco caso de si mesmo. Clarice Lispector, uma escritora brasileira, ela fala do amor assim, que quando você ama um filho, isso aumenta o filho. Quando você ama alguém, valoriza essa pessoa. Quando você não ama, fica pequeno, diminui. O nosso amor aumenta as pessoas para nós. Se eu amo Deus, imagina o tamanho que ele fica, né? Se eu amo meu filho, olha o tamanho que fica meu filho para mim. Coisa mais importante, né? Então veja, o nosso amor aumenta as pessoas para nós. Não é? Quando nós amamos os irmãos aqui da igreja, eles ficam aumentados para nós. Não é? Se nós não amamos, é pequena. Então por isso que está escrito aqui, não é? Quem recusa a disciplina do amor faz pouco caso de si mesmo e se apequena. Mas se eu aceito a disciplina do amor, o amor me corrige e me faz crescer, me edifica e aumenta a minha importância. Quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios 15:32. Ou seja, obtém conhecimento.
acrescenta conhecimento à fé. Tem fé e acrescenta entendimento. Conhecimento. Não é uma fé... Porque eu lembro que quando eu sempre busquei conhecimento, né? Sempre... Meu vício era comprar livros. Eu tinha uma biblioteca em casa, ainda tenho, mas já joguei muito livro fora, né? Mas ainda tem uma bibliotecazinha lá. Eu buscava conhecimento. E quando eu encontrava um crente, eu provava que eu sabia mais da Bíblia do que ele. Porque eu já tinha lido mais coisas sobre a Bíblia do que ele tinha lido. Então veja bem, o amor nos disciplina. Se Deus escreveu um livro, não é? Inspirou homens a escrever um livro, e ali tem, né? Deus, a palavra fala conosco, e nos instrui, e nos dá conhecimento, né? Até hoje o Eric falou ali para mim, né? Eu estava preparando a palavra, né? Esperando, quero ouvir Deus, quero ouvir Deus. Ele falou, a palavra está perto aí, pai. Estava ali, né? A gente às vezes vai muito pela emoção, né? Quero sentir um frio na barriga aqui, tal. Mas aí vem o amor e diz, né? Olha, aceite a disciplina, né? E o crente tem que ter disciplina. Porque as pessoas do mundo têm, mas é por outros motivos. É porque elas querem ficar famosas, querem ficar ricas, poderosas, não é? Elas querem ganhar muito dinheiro, dominar muitas coisas, e elas se esforçam, e elas têm muita disciplina. E vão deixando muitos crentes para trás. Mas nós crentes temos que aceitar a correção é para a disciplina nossa. Termos disciplina com as coisas. E ocuparmos os espaços que nós temos que ocupar. E adquirir conhecimento e entendimento. João 5 tem uma história ali bem legal. Nós estamos quase terminando aqui já, né? Daqui a pouco já chama o louvor aí. O João 5 tem uma história bem interessante. João 5, a partir do 5. João 5:5. Estava ali um homem. João 5:5, eu vou lendo aqui por enquanto. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha o amor falando aí, né? Queres ficar são? Depende, né, de eu ter uma proatividade, né? Porque Jesus não chegou assim e já falou, fique são. Não, perguntou, queres ficar são? O amor conta que a gente, né, tem uma proatividade aí. Daí ele respondeu assim, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas porque o anjo mexia ali a aguinha, e quem se jogasse primeiro era curado, né? Mas aquele homem era doente e enfermo, então eu não tenho nenhum homem que faça isso, e quando eu vou tentar, já vem um outro mais rápido que eu, entra lá e é curado no meu lugar. Mas esse homem chamou a atenção de Jesus, não chamou? Porque tinha um monte de gente doente lá. E Jesus foi direto nesse. Porque esse homem estava há 38 anos querendo se curar. E tentando chegar na água. Mas não conseguia. Mas não era porque ele não conseguia, ninguém colocava ele. Mas ele tinha persistência. Ele tinha persistência, só que não conseguia chegar primeiro. Então Jesus foi direto nele. E só perguntou, queres ficar são? Aí ele respondeu, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque lá, e eu não consigo. Porque aqueles homens pensavam assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, não é? Para eu ficar são. Porque eles pensavam em termos de religião. Eu faço algo, Deus me dá algo. Para eu alcançar a cura, eu tenho que eu ir lá, ou alguém tem que me colocar lá. É os homens que vão fazer, né? Para eu alcançar isso. Mas com Jesus é diferente. Não depende do que, nesse caso aqui, para esse homem aqui, não dependia mais de um homem colocar ele lá, ou de ele tentar chegar na frente. Bastava ele crer
em Jesus, na palavra, não é? E aí então, Jesus vai dizer assim, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus sempre vai dizer assim para nós, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta o teu semblante, não deixe descair, se anime, acorde cedo, pule da cama, faça o que você tem que fazer, encare o que você tem que encarar, vá para a luta, não fica aí, se levanta, entenderam? Ele nos levanta, não importa a idade, não importa se está enfermo, não importa, levanta-te, toma o teu leito e anda, creia nisso e vai dar certo, creia nisso e vai dar certo, creia na palavra, creia na verdade, creia no que o amor está te falando. E esse homem foi curado, pegou o seu leito e andou. Aí os religiosos arranjaram briguinha porque era sábado, né? Mas vamos lá. E Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora. Olha como Jesus valorizava o trabalho. Mas é um trabalho, é o amor trabalhando. Não é? Não é um trabalho por obrigação, um trabalho por imposição. Não, pessoal. Nós temos que fazer tudo com amor. É o amor trabalhando. Meu pai trabalha até agora, nós trabalhamos também. Amém? E não paramos de trabalhar, porque o amor nos dá força. O amor nos motiva, o amor nos dá propósito, e o amor traz significado para o nosso trabalho. E é por isso que nós trabalhamos, e é por isso que nós levantamos e vamos trabalhar, e é por isso que não desistimos. Por fim, até se o louvor quiser vir subindo aqui agora, Isaías 60, de 1 a 2. O Papi também trouxe essa palavra aqui, mas eu quero concluir com ela, Isaías 60, de 1 a 2. Levante-se, refuja, brilhe, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre vocês raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória, a glória do Senhor. Então, Isaías aqui está dizendo, pensa, Isaías é outro homem, é outro profeta. Isaías é outro altar que Deus levantou. Isaías é outro altar que o amor levantou. Então o amor vem levantando altares, ele vem levantando lugares, levantando pessoas. O objetivo dele é levantar, é fazer as coisas de baixo iguais às do alto. E Isaías então está dizendo a mesma coisa que Jesus falou para aquele homem, né? Levante-se, refuja, brilhe. É só você obedecer. Não fica, a gente fica esperando, né? Alguma coisa, né? Um sinal. A gente fica esperando alguma coisa acontecer. Gente, é só você obedecer. Levante-se e brilhe. Satanás quer tirar o nosso brilho, não é? Nos acusando. A lei, Satanás usava a lei para nos acusar. Olha, você faltou um culto, você não entregou o dízimo esse mês, você não honrou tal pessoa, será que você está amando Deus mais do que tudo mesmo? Será que... Mas o amor vem e diz, eu sou o amor. Eu amo vocês. Vocês às vezes não sabem me amar como eu amo, mas nem precisa isso, porque o amor de Deus é suficiente. Ele nos amou primeiro quando nós não amávamos. Então o Satanás vai dizer assim, você não ama direito, você não merece, você é indigno. Mentira de Satanás, porque o amor veio à terra
Ele morreu por nós no corpo de Jesus, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo, que é o amor de Deus em nosso coração. O amor está conosco e Ele está em nós. Então, onde nós vamos encontrar o amor? Em nós mesmos. Precisamos então ouvir dentro de nós, está dentro de nós. E Ele vai nos animar. Às vezes a gente quer ouvir coisas fora, longe, não é isso? Ele está próximo. E Ele está dizendo assim, né? Levante-se e brilhe. Moisés desceu da montanha brilhando. Nós precisamos nos tornar íntimos deste amor que já está em nós. Não está longe, a palavra está perto. O amor está perto. Precisamos nos relacionar com esse amor que já está em nós. É Ele que nos levanta. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá coragem. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, o nosso semblante já começa a cair. Porque nós somos seres que nascemos para amar. Tudo que fizermos, precisamos fazer em amor. Tudo que fizermos, temos que colocar tudo o que somos. Se ficarmos nos economizando, o amor é infinito. Não precisa de economia. Está escrito que do nosso interior fluirão rios de água viva. Nós não podemos, nosso corpo, a nossa carne, represar esse amor. É só deixar fluir. É só deixar fluir.